hoje, nesse momento aqui, temos informações sobre 3 atletas. 3 atletas, nós vamos falar sobre 3 atletas aqui agora. E olha só que curioso. Curioso não. Nenhuma das informações fui eu que apurei. Então, nesse momento, eu vou ser telespectador aqui da live, numa posição privilegiada, porque eu estou aqui em loco, nos estúdios da FOSSAF. São apurações do Lobão e do Bernardo. Todos do Bernardo? Que isso, homem, tá uma máquina de apuração. Então, tudo do Bernardo. Temos apurações sobre 3 jogadores e vamos falar as 3 aqui neste corte. Você que tá vendo o corte, deixa o like, se inscreva no canal e vamos embora. Você quer alguma ordem aqui, Bernardo? Qual que você acha, Lobo? Primeiro. Eu acho que aqui, de baixo pra cima. Acho. Tá. Então vamos começar por Bernard. Discorra, Bernardo Mota. Vamos lá. Últimos jogos ele tem perdido espaço com Barba. Desde a São Paulo ele era o concurso, vamos dizer assim. Ele era o principal Era jogador. o preferido, né? Preferido. Queridinho. São Paulo até chegou a falar sobre isso. E o Bernardo, o contrato dele até o final do ano que vem. Mas já o staff dele já olha com bastante carinho e já chegam sondagens de times da Grécia. Ele tem um mercado na Grécia. Ele antes de vir para o Atlético, ele estava na Grécia, acabou o contrato no Olympiacos, né? Olympiacos. Panathinaikos. Do Panathinaikos. Então, o Bernardo tem grandes chances, tem boas chances de deixar o Atlético no meio do ano e o destino é voltar para a Grécia. Aí uma coisa que batendo papo aqui antes com o Bernardo que me chamou a atenção, o Bernardo já teve outras propostas da Grécia, desde que ele está no Atlético, mas dessa para o meio do ano, o Bernardo traz que já tem... Tá em bom curso, né? Uma conversa boa, já sabe que vai chegar a proposta mesmo na mesa, o staff dele quer, mas a pergunta vai ter um troco? Então, não, aí eu não sei se o Bernardo tem essa informação, a pergunta que eu fiz pro Bernardo mas será que o Bernardo quer sair? Porque pensando assim em carreira do Bernardo, o cara saiu da Grécia, estava bem, vem pro Galo e tal, e aí na minha cabeça era difícil convencer o Bernardo a sair daqui. Ele ganha um ótimo salário aqui, é um cara que é de BH, tá em casa, tudo confortável aqui e tal, e aí o Bernardo falou que tende a querer sair. Aí isso é informação. Aí a opinião que eu acho que essa última, o dedo, a mão no ouvido, esse último episódio, pegou mal, desgastou, teve protesto no CT, que acabou quem parou foi o Renier, mas um dos focos era sim o Bernard, isso era. Teve nota de torcida organizada? Teve nota de torcida organizada, então assim, a informação vai casando com o que vem acontecendo também. E o Bernardo trouxe sim, que realmente deve chegar a proposta, tem conversa com clubes, né? No plural. Eu acho nem que o Atlético, agora é opinião, tá? Não sei nem se vai chegar com valores assim. Porque o Atlético ficaria mais livre do final do contrato, assim. Não sei se o Bernardo já tem 33 anos, deve ser? 32, 33 anos? Deve ser por aí. O Bernardo é 92. Não é caso de... Eu acho que é mais de... 33 anos. Ele é de setembro de 92. Faz 34 anos. Isso. Não vai ter econômico. Não vai ter revenda. Vai ser mais para ficar livre do salário. Eu acho que seria isso. Aí aí não correr atrás disso. E tem proposta da Grécia, eu acho que é mais... você abre mão do contrato aqui, do final do contrato, você vai, a gente te libera, enfim. Eu acho que é mais isso. Aí entra na parte de opinião também, assim. Eu gostaria de ver o Bernardo saindo, assim, e muito por aquilo que eu já falei, assim. Eu não acho o Bernardo o pior desse elenco. Acho que ele tá mal e voltou mal, é uma decepção muito grande. Muito grande. Não acho ele o pior. Acho que... Mas, assim, principalmente depois que aconteceu na mão aqui, ficou ruim, o clima tá ruim com a torcida. E quem errou foi ele, não foi a torcida, não. Ele errou, pediu desculpa, beleza, tal, mas, assim... Vem jogando mal, que é o principal. Tem pouquíssimos gols, pouquíssima participação em gol para um cara que ganha o que ele ganha. O custo-benefício dele é bem ruim, apesar de não achar ele o pior. O custo-benefício é dos piores de todos. Não vem jogando bem. E aquela coisa que a gente sempre fala, assim, o Bernardo já trabalhava e tal, acho que o sentimento talvez seja um pouco diferente. A gente era adolescente ali, vivendo 12, 13. Pô, eu tenho o Bernardo como um ídolo para mim. Assim. Sem dúvida. O Bernardo foi muito importante e... A galera que fala, não, o Bernardo só jogou porque o Ronaldinho da carreira... Não é verdade. Não viu o Bernardo. É verdade. O Bernardo jogou muita bola, mas muito. O Bernardo era muito bom de bola, foi para uma Copa do Mundo. Talvez não seja esse o nível do Bernardo na carreira. Jogar titular, ser final de Copa do Mundo, talvez não. Mas sim, o Bernardo jogou muita bola no Galo. O Bernardo foi muito importante no Brasileiro de 12.
Ele foi artilheiro do Galo, aquele brasileiro, de 2012. Ele foi artilheiro do Galo. Jogou bola Jô, pra cacete, Ronaldinho e tal. O Bernard foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2012. Em 2013, ele faz o gol contra o Nils aqui, fundamental, cruza a bola pro gol. O Bernard foi muito importante, em 2 dos anos mais felizes da minha vida como torcedor. E é muito ruim ver esses caras arrastando. O Bernard tá arrastando. O Bernard não tá de sacanagem, eu acho. Não é... Ele foi muito mal no episódio da orelha. Muito mal. Mas o Bernard não me parece estar de sacanagem em momento nenhum. Ele não aguenta mais, não dá mais. Pelo estilo de jogador que ele é, não tá dando certo, não tá bem, tá chutando mal, não consegue driblar, não tem velocidade. Tá mal, o Bernard tá mal. Apesar de você ver que ele é um cara que tem um trato com a bola um pouco diferente, tá muito mal. Tá muito mal e assim, vai desgastando essa imagem do Bernard lá de trás, assim, acho que quanto mais cedo acabar a segunda passagem, ó, galera, tentei voltar, não deu certo, desculpa, fui mal, tô indo embora. Melhor, porque assim, vai desgastar cada vez mais e tem uma geração de atleticanos que viram só o Bernard E muito mal, assim, a passagem dele. Se você levar em consideração que era esperado, o ídolo que ele já era, e o custo Bernard pro Galo é muito ruim. A passagem é muito ruim. Muito ruim mesmo. É com decepções, é com Libertadores, com o Sul-Americana perdendo, é brigando para não cair no brasileiro, nunca sendo um titularaço, assim, absoluto, foi mais com o Cuca, com o Sampaoli. E mesmo assim, foi um momento ruim do Galo. Então, assim, se chegar a proposta, tomara que o Atlético aceite. Eu acho que o Atlético não tem por que não aceitar, que seja R$2 simbólico. Não tem por que se gastar mais um ano de contrato com o Bernard, 1 ano e meio de contrato com o Bernard. Smart money? É, exatamente. E pro Bernard, pra história dele e tal, eu acho que assim, não deu certo. Fica lá na memória, uma passagem muito certa, uma passagem muito errada, deu, valeu, obrigado e vambora. A outra informação... sobre o Bernard é isso, assim, faço das palavras do Lobão as minhas, não tenho nada a acrescentar, tudo que ele falou eu concordo de cabo a rabo. Agora são outros zagueiros, né, informações sobre 2 zagueiros, né, Bernard? O cria da base do Galo, Vitão, que desceu para jogar contra o Novo Horizontino amanhã, treinou na Arena MRV hoje, com o Sub-20, desceu para jogar, vai chegar proposta, já está chegando sondagens, propostas de times, de um time grande da Europa e de times médios da Europa, propostas no plural. Vai ter reunião semana que vem do staff dele com a diretoria. Assim, valores médios, assim, mas já tem valorização. Os times já estão de olho na minutagem dele, se ele vai jogar ou não. Até ele está procurando o espaço dele. Ele pediu para descer para jogar, para ter mais minutagem, até para ter, se for solicitado profissional, ele já está com ritmo, né? ritmo de jogo e tal. Então, o Vitão também já tem proposta do mercado europeu. É um jogador que é bem visto pelas valências, pelo biotipo, né? Ele tem passaporte? Não sei, eu posso consultar essa informação, mas ele já é um jogador realmente que já facilita, tem sondagens do mercado europeu. Muito alto, 1,94. Qualidade para sair jogando. Qualidade para ser bom. Seleção sub-20. Seleção sub-20, mesmo tendo idade ainda. Acabou de sair da idade do 17, né? Acabou de fazer 18? Ou tem 17 ainda? Não lembro. Posso olhar aqui. Vitor Fernandes. Vitão, zagueiro, Atlético. Eu acho que ele fez 18 já. Vitão, zagueiro, Atlético. Ele é 2008. Deixa eu ver no Galo Digital aqui. Se a internet quiser ajudar, seria legal. Aí foi. 18 anos. Fez agora em março. Acabou de fazer 18 anos. Em março tem 1 mês e meio que ele fez 18 anos. Então, assim, em tese ele pode se transferir. Em tese não, né? Ele pode se transferir a qualquer momento. 1,94. Tem que ver a questão do passaporte, se tem ou não. Facilitaria uma transferência, mas é um jogador que acabou de sair da idade do 17 e já está jogando na seleção sub-20, né? Então, um cara que o clube europeu geralmente com esse perfil monitora mesmo, não tem jeito. E conta muito, a passagem por seleção conta muito, né? E o Vitão, ele não começou como titular o último Mundial, mas ele fez a semi, as quartas, não sei, como titular, foi líder de rebatidas, enfim, de algumas estatísticas no jogo lá duro, contra a Itália, Portugal, se eu não me engano. E França. Conta muito, assim, é uma pena que, se chegar a proposta, o Atlético está naquela fase, assim, que eu não sei o valor da proposta, mas, sim, não vai chegar uma proposta, acho que do potencial dele, porque ele não jogou no profissional. Isso derruba, ao mesmo tempo que a seleção brasileira de base joga para cima, valoriza o atleta. Ele ter pouquíssimos minutos como profissional derrubam,
Mas é aquilo, o Galo não venda agora, o cara não vai jogar também, não tá jogando. O Atlético não colocou ele pra jogar quando tinha. Não vai colocar agora, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, brigando para não cair e tal, não é o momento também. Mas já teve oportunidade o Mineiro de jogar mais contra o Juventude, contra o Puerto Cabello. Teve mais oportunidade de você valorizar o cara. É o que pode ser que esteja acontecendo também, isso eu não tenho informação nenhuma. Sobre o Riquelme, sobre os caras que vão vir da base, assim, quando você tem a oportunidade de colocar esse cara para jogar, tem que jogar. E o discurso foi, estão tendo mais minutagem, eu sinceramente não vejo, assim. O Cauã Soares, que foi titular agora, os outros, os que subiram, né? Pacini, Vitão, Cauã Soares mesmo, Índio machucou. Estão tendo pouquíssimos minutos, assim, e isso você vai tirando o valor de quem você pode vender. Assim, eu não acho vender a coisa mais bizarra do mundo, mas eu acho que o valor vai ser baixo, assim. Para um cara que tem esse potencial, que é de seleção de base e tal. Enfim, vamos ver quais serão as próximas cenas. Só antes da gente passar para o último nome aqui desse corte informativo, por quanto vocês venderiam e por quanto vocês acham que o Atlético vende, o Vitão? Só para fazer esse exercício aqui. Por quanto vocês olhariam e falar, não, boa venda, e por quanto vocês acham que se chegar o Atlético abre mão? Zagueiro é pouquíssimo valorizado também, né? Por isso mesmo que eu tô perguntando, né? É difícil fazer isso, porque assim, eu teria que ver outras vendas, assim, para ter uma noção. Venderia por 8, acima de 8 ou 8. Será que eu estou sonhando? Não, eu ia falar até com percentual, eu deixaria um percentual. Eu acho que o Atlético vende acima de 6,5, 7. Eu tenho medo de vender por 5. Eu tenho medo de vender por 5, eu acho que acima de 8 é uma boa venda. Acho que é por aí. Mas eu acho que o Atlético vende por 5. 5 e aquelas mais-valias e tal. Eu acho que o Atlético faria o melhor isso. do mundo. Mas é chute aqui. Tô brincando. Não, chute. A ideia é essa mesmo, é chutar, até porque a gente não tem ainda essa, mas por 8 essa eu informação de valor, né? Só a questão que a proposta vai chegar. Perfeito. Sobre o Vitão é isso. E para fechar, Ivan Roman, Bernardão. Ivan Roman, eu até peguei para ser bem informativo aqui no vídeo. Ele foi titular contra o São Paulo, ele faz o gol. Ele vai muito bem. E fora o gol, só um parênteses. Muito bem. Ele jogou muito. Jogou muito. Esse, talvez o melhor jogo dele no Galo, e contra o Inter já tinha ido muito bem também. E contra o São Paulo, ele joga do lado do Preciado. O Preciado faz também os dois melhores do Atlético. Até na nota aqui os dois melhores são Everson, Preciado e Roman. E o Roman jogou do lado do Preciado subindo e o Roman cobrindo ele. Tal. Os dois fizeram um grande jogo. Aí o Ivan Roman foi titular contra o São Paulo. Aí jogou contra o Fluminense 59 minutos. Aí ele sai, ele erra, ele falhou. Aí ele foi para a seleção do Chile. Desde então, ele ficou na reserva contra Chapecoense, Atlético Paranaense e Porto Cabello. E tem 3 jogos seguidos que ele não é nem relacionado. Nesse cenário, Ivan Roman, o staff dele não está satisfeito, quer que ele jogue, quer um plano assim, quer que ele tenha perspectiva, mas não está satisfeito, não entendeu assim por que ele, de repente, de uma hora para outra, ele parou de ser relacionado. O menino é zagueiro da seleção do Chile e tal. Adulta, né? Adulta. Então, já estuda algumas possibilidades, assim, estuda algumas possibilidades dele seguir carreira em outro... Acho que a palavra é considera. Considera uma saída. Uma saída, né? Considera uma saída. Não tá, assim, não tá acomodado. Não tá com a reserva, não tá nem sendo relacionado. O menino quer jogar e não tá satisfeito aqui quanto ao momento, porque ele não tá sendo nem relacionado pro banco nos últimos jogos. Sobre o Roman, acho que é o mais fácil de tudo de falar. Se eu fosse ele, eu estaria puto também. Porque assim, ele chega como promessa, tal, não sei o quê, e no início, beleza, jogou no sub-20, desceu, tá tudo certo. Agora, ele joga de braço quebrado. Ele joga de mão quebrada. Jogou com a mão quebrada um clássico, foi muito bem. Eu não sou, você sabe que eu não sou fã. Você demorou a aceitar. Mas assim, o menino jogou de braço quebrado. Tem personalidade. Ele volta da seleção do Chile correndo, voltou lá para Chapecó. O Chile jogou lá na Ásia, ele voltou mais cedo. Não, voltou mais cedo não, o Chile jogou, mas ele voltou, se predispôs a ir para o banco de reserva contra a Chapecoense para fazer número, enfim, contra o Atlético Paranaense. Não, lembra, ano passado ele machuca a mão. Ele não opera para jogar. É titular num clássico, numa bucha danada, coloca o Caio Jorge no bolso. O Caio Jorge machuca ele. Aí ele começa esse ano ali e tal, vai titular, reserva. Quando ele pega a titularidade, pós da mão e tal, quando ele pega a titularidade, ele faz um bom jogo contra o Inter. Eu lembro, a gente comentou isso. Ele foi muito bem contra o Inter, ele cansa, ele dá uma pregada.
E depois ele toma uns 2 dribles do Carboneiro e tal, mas ele fez um bom jogo. Contra o São Paulo, ele foi o melhor em campo, junto com o Preciado, não só pelo gol. E aí realmente é um lance de juvenil, e é não no sentido pejorativo, é um lance de um zagueiro muito jovem, tá pegando um centroavante muito experiente, de futebol argentino e tal, e toma um olé e toma um gol meio bizarro mesmo lá contra o Fluminense. Mas, cara, falhou nesse gol. Essa falha do Leão que é muito pior. Muito pior. O Hulk vem jogando mal há muito tempo. O Preciado já falhou, o Nathaniel falhou, hoje tá bem. O Alonso, pelo amor de Deus. E a gente sabe, o jogador sabe, que o Alonso vai embora. Não sabe? Se a gente aqui sabe, o cara que tá lá no dia a dia, ele sabe que o Alonso vai embora. Ele sabe que o Alonso tá na tiriça, na preguiça. E aí, pô, esse cara tá sendo relacionado, esse cara foi titular e eu não jogo, eu ia ficar louco também. E assim, pô, é um cara de seleção, a seleção do Chile é horrível? É horrível. Mas, pô, um cara que foi pra seleção principal, um cara que era promessa, um cara que todo mundo quer. Se eu fosse ele, eu estaria louco da vida também. E aí, tem que dar nome aos bois também. A gente critica muito diretoria, foram lá, acharam o cara que era barato, trouxeram, tá aí pro técnico, trouxeram o cara e tal. O Barba chegou, deu moral pro cara, o cara jogou jogos bem com o Barba e o Barba nem relaciona o cara mais. Aí é do senhor Barba Domingues. Claro, óbvio. Aí, Barba, me ajuda aí, assim. Sabe que o Alonso é um encosta, filho, inventa, o Alonso machucou, Alonso não sei. Aí o Romano não vai nem relacionar. Se você chegar aí o Lenco falha o tempo inteiro, o Lenco... Assim, o Romano, pra mim, é o pior disso. Se você chegar para o Alonso hoje, o Alonso vai para a Copa do Mundo, né? Eu já vi até hoje no Twitter, as escalações, no Instagram, as possíveis escalações. O Alonso é titular da seleção do Paraguai na lateral esquerda. Liga para o Alfaro lá, não vai mudar nada que o Alfaro pensa. O Alonso jogando aqui agora esses 2 meses que faltam para a Copa do Mundo, 2 meses, nem 2 meses, 1 mês e meio. Vocês ligam para a convocação, né? Você chega para o Alonso e fala, Alonso, você não precisa mais, nós não vamos te relacionar mais, até para te preservar para a Copa do Mundo. Treina, fica treinando, maluco. Você não vai ser relacionado mais para jogo, beleza? Porque no meio do ano você vai seguir sua carreira, sua vida, obrigado por tudo. Aí nós vamos dar oportunidade até para o Vitão e para o Ivan Román aqui para compor o banco, beleza? Seria justo com todo mundo. Eu acho que é isso, que falta no Atlético, até para dar uma... Seria justo. Agora você vai levando o cara. Imagina o Alonso contra o Flamengo. Depois, o cara não joga de lateral. No Brasil, ele não está acostumado a jogar de lateral esquerdo. Ele vai jogar de lateral esquerdo contra o Flamengo improvisado. Agora tem que colocar ele, né? Porque é sacanagem colocar o Pacini. Nem pro banco ele tem ido como lateral esquerdo. Aí você vai colocar o Alonso de lateral esquerdo. Tem que colocar o Alonso contra o Flamengo. Entendeu? É umas coisas muito doidas que acontecem no Atlético. Viu o clube contratar o Vitor Hugo, que é um zagueiro que ele vê no treino. Pô, o cara que é um craque. Uma coisa é ele vê o cara, pô, esse zagueiro que é muito bom, aprender com ele. O Vitor Hugo não é um craque, gente. Não, ele sabe, aí vai lá, pô, você me tem aqui, você contrata o cara, dá um contrato de 2 anos pro Vitor Hugo, o cara fica louco mesmo. Cara, a gente, obviamente, tá aqui, cobre Atlético, é atleticano, torce pro Atlético e defende o Atlético sempre e sempre pensa as coisas pela perspectiva do clube. Nesse caso, se o staff do Román chegar e falar assim, ele não joga mais aqui, eu quero que ele saia, tá certo. Eu entendo, cara. Eu entendo. Eu entendo. Essa é a palavra. Porque, principalmente nesses jogos em que o Atlético opta por poupar principais jogadores, e nesses jogos jogar Alonso e não jogar o Román, nesse contexto que o Alonso está saindo e falhando muito, faz uma temporada horrível, e o Román oscila entre grandes jogos como o do São Paulo e jogos ruins como o do Fluminense, aí acabou muito. Assim. E aí, pra mim, se eu sou o empresário do cara, eu também já tava olhando, mas assim, olhando e implorando chegando lá na diretoria do Atlético, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Você ter essa coisa de o zagueiro que já tá em decadência e que vai sair do clube, que é o Alonso, errando sistematicamente, e o outro que tá em evolução. Isso vale tanto pro Román quanto pro Vitão. Fala a verdade, o Lianco também errou mais que o Lianco. Também. O Lianco tá machucado. Também. O Lianco esse ano já errou mais que o Román. Também. É muito melhor você dar moral e confiar e dar mais minutagem pro cara que tá assim do que pro cara que tá assim. Sendo que os dois estão errando. Se o cara experiente tivesse impecável, por exemplo, lá na coletiva do Barba, do primeiro jogo dele, a gente tava lá no Independência, acho que empatou com a América, eu fui pra coletiva dele, ele teve uma pergunta sobre o Cissé. Ele deu uma resposta que eu não sei se ele falou assim, eu preciso de... Não lembro se a palavra que ele usou foi estabilidade, mas nessa coisa do... estabilidade, foi nessa linha de raciocínio assim. Então vamos pensar em estabilidade técnica puxando para o lado da zaga. Se os zagueiros experientes que estão jogando dão essa estabilidade técnica, aí realmente eu não vou cobrar que o menino jogue. Porque,
A gente precisa ganhar os jogos. Você tem 2 zagueiros experientes, um de 35, um de 40 anos, comendo a bola. Cara, o garoto vai esperar e paciência. Agora, os caras não estão comendo a bola. O Alonso joga, errando sistematicamente. O Vitor Hugo joga errando, o Lianco joga errando. E só os meninos que não jogam. No caso do Lianco, principalmente por um erro. Foi do Roman, perdão, principalmente por um erro do jogo do Fluminense. Então, cara, isso é absolutamente incoerente e nesse aspecto não tem como não dar razão para o staff que está se movimentando para considerar, que é a palavra que a gente usou, porque não tem nada certo, tá? Antes que... existe esse perigo, né? Você fala alguma coisa aí na internet, o canal do diz que o Lianco sai no meio do ano. A gente não disse isso. A gente disse que o staff dele considera... Roman, toda hora eu tô falando o nome errado, perdão. Ivan Roman. A gente só disse que o staff do Ivan Roman considera uma saída por esse contexto. E está insatisfeito com esse momento. Está insatisfeito com o momento. Ponto. Isso é informação e isso é fato. Eu estava pensando aqui, a não relacionar o Vitão ou o Ivan Roman e o Pacini é muito doido. É muito doido. É porque você pega o banco de reserva, e até o Cauã Soares nesse último jogo, é muito doido isso. Porque o último jogo você passou um recado, porque é impressionante, só tava os medalhões não tinha ninguém, só o Cissé da base. É impressionante, depois do que o cara... É muito sério esse negócio, a última formação do banco de reserva, porque ele deu uma declaração e tal, aí você foi para o banco de reserva, não tinha um lateral esquerdo, eu não entendi o Pacini até agora, o que eles querem com o Pacini? Também se ele é o reserva imediato do Renan Lodge... Daqui a pouco essa apuração que a gente trouxe sobre o Roman e sobre o Vitão vai ser sobre o Pacini. O staff do Pacini está querendo procurar algum lugar. Eu tive um contato um tempo atrás, não vou falar o atleta para não expor. Não, já teve, inclusive a informação, o contato do Pacini também já quis saber da diretoria, o que eles pensam. É? Tá, então beleza. Um tempo atrás eu estava conversando com um atleta que fez base no Atlético, que me falou, cara, o maior pesadelo meu, e assim, esse atleta em questão era atleticano de berço, tá? Mineiro, atleticano e tal, firme. Ele falou, cara, eu tomei meio que um ranço, assim, do clube, porque não me colocava pra jogar e ficava naquela murrinha, não me liberava também pra seguir minha vida. Então, muitas vezes isso acontece também, aí fica, a renova que o cara empresta, não, você fica preso a mim aqui, empresta pra não sei quem e fica lá em tal lugar. O cara às vezes quer seguir a vida, eu quero jogar. E o problema é o discurso, né? É o discurso. Começou esse ano falando, não, pra gente ser um clube saudável, eu preciso colocar base para jogar. Tem que ter 30% da base. Um terço do elenco é da base. Aí quando escreveu no Sul-Americano lá, o Bernardo sempre fala, não, dos 50 atletas, 20 não sei quantos são da base. A base vai ter mais espaço, pô, estamos com uma base boa e um sub-17 campeão brasileiro, nós temos que usar. O jogador vai chegar, jogador bom, porque nós vamos rechear o elenco com o cara da base. Dá para fazer outra coisa depois. A minutagem de cada jogador da base, quantos foram titulares em jogos esse ano? Exato. Tirando aqueles 2, 3 primeiros de Mineiro ali, que nem os caras estavam, não tá dando espaço pra base, não tá. O Cauã Soares, que pô, todo mundo pedia. Aí pô, foi titular, legal, bacana. Ele foi nem relacionado pro outro jogo. Sim. O Pacini, quando entrou, foi bem em todos os jogos. Eu não lembro o Pacini ter ido mal. Sim. Nem lá no Mineiro. O Vitão, por exemplo, chegou a errar. Sim. O Pacini não errou, o Pacini foi bem sempre. Ele não joga, mas nem de jeito nenhum. Não joga. Os meninos não jogam. O Arthur Vinícius falou, Izeb também caiu no esquecimento, mesmo errando, é um jogador talentoso. Os jogos que ele fez, beleza, teve o episódio lá de indisciplina, mas cara, teve indisciplina, então o clube tem que tomar uma decisão. É indisciplina que eu não aceito? Então, amigão, obrigado, tchau, empresta e tira daqui. Mas, eu perdoei a indisciplina? Então, o cara é jogador do clube. E não vai ser opção nunca, não vai, sabe, nós vamos ficar sempre saindo do banco com o Scarpa e Igor Gomes, o Izeb não pode entrar nunca. Vai ficar. É só mais um aqui que o chat lembrou. Então, exatamente, resolveu manter, tem que jogar, ou pelo menos considerar o cara. E mais uma incoerência ou mudança de discurso, para dizer o mínimo. Quando o Atlético negociava, trouxe o Renan Lodge, o Atlético, o que a gente ouviu é que não tinha desistido do Capixaba. Sim. Depois, verdade, em entrevista, foi dito que chegaram à conclusão que, como tinha o Pacini e outros jogadores que podiam fazer, é verdade que foi falado também, sim, mas tinha o Pacini, não iam atrás mais de um lateral esquerdo reserva pro Lodge, porque ele estava pronto para ser reserva imediato, e se precisasse, tinha o Scarpa, tinha Alonso e tudo mais. O Pacini não está pronto para vocês. Ele não é nem relacionado. O Pacini não está pronto, então. E para mim tá, mas eu não vejo treino, eu não sei, vocês entendem muito mais que eu. E, por exemplo, mas assim, o Pacini não joga, esse cara não joga. E a gente ouve sempre, tem muito menino bom, mas o Pacini é diferente. O Pacini é craque, o Pacini é um negócio de louco. O cara, o menino joga. Aí o Atlético Paranaense acabou de vender o Bruninho lá.
O Bruninho foi eliminado pelo Atlético na semifinal da Copa do Brasil Sub-17, que o Atlético foi campeão. Com Peu, que não subiu, com Vitão, com Xavier, com Riquelme, com Cauã Soares, com Pacini. Um monte de menino bom de bola, com Mosquito, tá, os meninos que alguns poderiam subir, outros não. O Mosquito acho que não tá pronto, deu pra ver na copinha. Mas assim, o Bruninho foi vendido, não sei quantos milhões de euros. Pro Shakhtar. Já vendido caro, tava jogando. Entrou contra o Atlético aqui. Tá jogando pra caramba. Lá no Grêmio, que o Atlético passeou na final, perdeu o primeiro jogo porque foi expulso lá e depois amassou aqui na arena. Os meninos estão jogando lá. O tal do Mac tá jogando, tá valorizando. Tem uns zagueiros, os meias lá, os meninos estão jogando. Os meninos jogam. Joga. Porque perderam pro Atlético. O Atlético não joga. Aí vai vender o Vitão por X, o Grêmio vai vender o zagueiro dele lá, que é pior que o Vitão, por 3x. Vai acontecer isso. Você trouxe um fato curioso agora. Você acha que a transferência do Renan Lodge foi de uma hora para outra, assim? Não tô perguntando na boa, assim. Não, foi longa. Não, a gente sabia. Foi longa, né? Informação. Foi longa, assim, tipo, de 2 meses? 2 meses não sei, mas foi longa. Não foi uma coisa, apareceu, ligou, vem. Então tava negociando com o Juninho Pernambucano e com o Renan Lodge. Não, Juninho, quem me dera que o Juninho Pernambucano. Juninho Capixaba e Renan Lodge ao mesmo tempo, né? Sim. Sim, né? houve. Em algum momento isso foi simultâneo. E era um ou outro? Então, a gente chegou a ouvir. A gente ouviu que não. Que a ideia era os dois. Era os dois. Depois, aí, de uma hora para outra, veio assim, nas férias, deu um start, falou assim, não. É isso que perceberam que não, a falta de convicção. Tinha orçamento para contratar os dois laterais. Essa falta de convicção é muito doida, velho. E passa batido assim, entendeu? É um discurso que passa batido assim. Nós estamos contratando 2 laterais esquerdos aqui. Aí, de repente, chegou um. Não, esse aqui entuba ele, vamos mexer com ele, não. Vamos para outro. Entendeu? É muito doido. O Lodge joga. Eventualmente vai estourar. Vai estourar. E falaram que citaram, vocês acham muito barato 8 milhões de euros no Vitão. O Vitor Reis e o Palmeiras vendeu por 3. O Vitor Reis jogava titular do Palmeiras. Jogava. Do lado do Gustavo Gomes. O Vitão não joga. Exato. Não, o Vitão não é nem relacionado. Então não é relacionado, não joga. Tá jogando a Série B, porque eles conseguiram cair no Sub-20. O Vitão ainda tem que jogar contra o Novo Horizontino a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí chega lá vou citar um clube qualquer, o Leicester. Eu quero o Vitão. O que tá jogando aí? Não, a Série B do Brasileiro Sub-20. Série B da base. O Vitor Reis tá jogando a Série A, jogando Libertadores como titular. Ele vai vender mesmo. Exatamente. Bom, e o Palmeiras não tem a necessidade de vender. Se chegar a 15, ele fala não. Se chegar a 20, ele fala não. E assim vai formando os caras, vai jogando. E a Atlético não tem convicção de nada. É isso. Ô, gente, não vamos pegar no pé do Lodge, não? Não, também sou contra. Mas só para fechar aqui, para voltar aqui para live, porque isso tudo tá dentro do corte, né? Acho que sim. Então, fechando o corte aí, você que assistiu esse corte, dá moral para nós, deixa o like, se inscreva no canal, vamos rompendo e tamo junto.